Bem-vindos ao canal. Prepare-se para embarcar em uma jornada épica pelos relatos mais fascinantes e emocionantes das Escrituras. No vídeo de hoje, vamos reviver uma das histórias mais poderosas da Bíblia, as 10 pragas do Egito. Neste relato repleto de suspense, milagres e atos de fé inabalável, veremos como o poder de Deus foi revelado de maneira extraordinária para libertar o povo de Israel da escravidão. Cada praga, cada evento, é um testemunho do confronto entre o Criador e as forças que se opunham à liberdade de seu povo. Aperte o play e se prepare para uma narrativa cativante que vai prender sua atenção do início ao fim. Era uma noite tranquila no Egito, mas a tensão pairava no ar. Moisés, o líder escolhido por Deus, contemplava o rio Nilo sob a luz da lua. Ele sabia que a verdadeira batalha estava para começar, não uma batalha com armas, mas uma luta espiritual entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. O faraó, teimoso e cheio de orgulho, havia recusado todas as súplicas de Moisés para libertar os israelitas da escravidão. Agora, o tempo da paciência divina estava chegando ao fim, e o Egito logo conheceria o poder do Senhor. Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, dirigiu-se ao imponente palácio do faraó. As paredes decoradas com ouro e pedras preciosas resplandeciam sob a luz das tochas, mas Moisés estava concentrado em sua missão. Com uma voz firme e cheia de autoridade, ele proclamou: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir, para que me sirva no deserto." O faraó, sentado em seu trono de marfim, olhou para Moisés com desdém. "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, nem deixarei Israel partir." Sua recusa era uma afronta direta ao Deus de Israel, e Moisés sabia que as consequências seriam terríveis. Moisés ergueu seu cajado e, obedecendo à ordem de Deus, golpeou as águas do Nilo. De imediato, o rio, que era a fonte de vida do Egito, transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e um fedor insuportável tomou conta da região. As águas, que antes eram puras e refrescantes, agora corriam vermelhas como sangue, e todo o Egito entrou em pânico. Os egípcios cavavam freneticamente poços ao longo das margens do Nilo, tentando encontrar água potável, mas em vão. Por 7 dias, a primeira praga afligiu o Egito, mas o faraó, em sua arrogância, permaneceu inflexível. Moisés, com o coração pesado, voltou ao faraó. "Deixe meu povo ir", ele repetiu, mas novamente encontrou apenas desprezo. Desta vez, Moisés estendeu a mão sobre os rios, canais e lagos do Egito, e uma praga de rãs invadiu a terra. Milhões de rãs surgiram das águas, inundando as casas, os leitos e até mesmo as cozinhas dos egípcios. Nenhum lugar estava a salvo. Desesperado, o faraó pediu a Moisés que orasse ao Senhor para remover as rãs, prometendo libertar o povo de Israel. Moisés orou, e as rãs morreram, sendo amontoadas em enormes pilhas que apodreceram sob o sol escaldante. Mas, quando o alívio chegou, o faraó quebrou sua promessa, e o povo de Israel continuou escravizado. Então, veio a terceira praga. Moisés estendeu seu cajado, e o pó do deserto se transformou em piolhos. Pequenos e implacáveis, os piolhos cobriram homens e animais, causando tormento a todos no Egito. Os magos do faraó tentaram replicar o milagre, mas falharam miseravelmente. "Isto é o dedo de Deus", disseram eles ao faraó, mas seu coração permaneceu endurecido, e ele recusou-se a ceder. Sem descanso, a quarta praga desceu sobre o Egito. Desta vez, enxames de moscas encheram o ar, invadindo cada casa e templo, cobrindo tudo em seu caminho. A terra de Gozém, onde os israelitas viviam, foi poupada, demonstrando a proteção divina sobre o povo escolhido. Mesmo assim, o faraó, assustado, prometeu permitir que os israelitas sacrificassem a Deus, mas apenas dentro do Egito. Quando as moscas desapareceram, o faraó voltou a trair sua palavra. A quinta praga trouxe ainda mais destruição. Moisés avisou que uma praga mortal atingiria o gado do Egito, cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas. E assim foi. De um dia para o outro, os campos do Egito ficaram cheios de cadáveres de animais, enquanto o gado dos israelitas permanecia ileso. O Egito, outrora uma terra de abundância, viu sua força e riqueza ruírem. Mas o faraó, mais uma vez, se recusou a libertar os escravos israelitas. Determinados, Moisés e Arão lançaram fuligem ao ar, e ela se espalhou como uma poeira fina sobre todo o Egito, causando úlceras dolorosas nos homens e nos animais. Até os magos do faraó, cobertos de feridas, não podiam mais ficar de pé diante de Moisés. O faraó, porém, não cedia. Ele, que já havia testemunhado tantos sinais do poder divino, continuava a desafiar a vontade de Deus. A sétima praga foi precedida por uma advertência clara.
Moisés, com sua voz grave, anunciou que uma tempestade de granizo, a mais devastadora que o Egito já tinha visto, estava por vir. Ele implorou ao povo que trouxesse seus servos e gado para dentro, em abrigo. Alguns egípcios, temendo a palavra de Deus, obedeceram, mas outros, teimosos, deixaram seus bens e trabalhadores ao relento. Quando a tempestade chegou, o céu se encheu de trovões, e o granizo, misturado com fogo, caiu sobre o Egito, destruindo plantações, árvores e ferindo pessoas e animais. O Egito, que antes se gabava de sua grandeza, estava em ruínas. Mas, mais uma vez, o faraó endureceu seu coração quando a tempestade cessou. Agora, o Egito estava à beira da desolação, mas Deus ainda tinha mais para mostrar. Moisés levantou seu cajado, e uma nuvem densa de gafanhotos varreu a terra. Em poucos minutos, os gafanhotos cobriram todo o país, devorando tudo o que restava depois do granizo. As terras férteis do Egito, outrora verdes e abundantes, agora estavam completamente destruídas. O faraó, desesperado, implorou a Moisés que afastasse os gafanhotos, prometendo mais uma vez libertar o povo. Moisés orou, e um vento forte levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Mas, como antes, o faraó voltou atrás em sua palavra. A nona praga trouxe uma escuridão densa, uma escuridão que podia ser sentida. Por 3 dias, o Egito foi envolto em trevas, tão profundas que os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se movia de seu lugar. Mas nas casas dos israelitas havia luz. A escuridão que cobria o Egito era um símbolo da cegueira espiritual do faraó, que mesmo diante de tantos sinais, se recusava a reconhecer o poder de Deus. Quando a luz finalmente voltou, o faraó chamou Moisés, disposto a deixar o povo partir, mas insistiu que seus rebanhos ficassem para trás. Moisés recusou, pois sabia que todos os bens dos israelitas seriam necessários para servir a Deus no deserto. O faraó, enfurecido, ameaçou Moisés com a morte se ele voltasse à sua presença. Então, Deus anunciou a Moisés que uma última praga estava por vir, uma praga tão devastadora que o faraó finalmente cederia. Moisés, com uma expressão solene, avisou ao faraó que à meia-noite, todos os primogênitos do Egito morreriam, desde o filho do faraó até o primogênito dos servos e dos animais. A única proteção contra essa praga seria o sangue de um cordeiro, passado nas ombreiras e nas vergas das portas. Aqueles que obedecessem a essa instrução seriam poupados. Naquela noite, um silêncio mortal caiu sobre o Egito. Quando o relógio da meia-noite soou, o anjo da morte passou por toda a terra, e um grito de dor e desespero ecoou em todas as casas egípcias. Nenhuma família foi poupada. Do trono do faraó à mais humilde cabana, todos os primogênitos morreram. O faraó, finalmente quebrado e consumido pela dor, chamou Moisés e Arão no meio da noite. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como pedistes, e ide, e abençoai-me também. O povo de Israel, que aguardou por tanto tempo por sua libertação, saiu apressadamente do Egito, levando consigo suas posses, famílias e o pão sem fermento que mal tiveram tempo de preparar. Os egípcios, aterrorizados e temendo mais desastres, os pressionaram a sair rapidamente, oferecendo-lhes prata, ouro e roupas. Assim, depois de 430 anos de escravidão, os filhos de Israel partiram do Egito, uma grande multidão, finalmente livres. Mas a história ainda não havia terminado. O faraó, uma vez recuperado de sua perda, mais uma vez endureceu seu coração e decidiu perseguir os israelitas com seu exército. Os hebreus, acampados à beira do Mar Vermelho, viram-se encurralados, o mar à frente e os egípcios atrás. Em pânico, clamaram a Moisés, mas ele, confiante no poder de Deus, ergueu seu cajado sobre o mar. Em um milagre sem precedentes, as águas se dividiram, formando uma passagem seca entre as muralhas de água. O povo de Israel cruzou em segurança, enquanto os egípcios, em sua fúria cega, o seguiram. Mas, quando o último israelita alcançou a outra margem, Moisés estendeu novamente seu cajado, e as águas do mar voltaram, engolindo os exércitos do faraó e selando a libertação dos israelitas. Curtiu o vídeo sobre as 10 pragas do Egito? Então, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito e permite que você acompanhe mais conteúdos incríveis como esse. Ative o sininho para receber as notificações e venha explorar mistérios e curiosidades com a gente. Seu apoio faz toda a diferença.